O Ministério da Saúde recomendou o uso de cloroquina para todos os pacientes com sintomas leves, mas a Organização Mundial de Saúde, a OMS, suspendeu os testes clínicos porque um novo estudo indica que aumenta os riscos de morte. E é para falar sobre essa polêmica, sobre o uso ou não da cloroquina no tratamento da Covid-19, nós convidamos aqui para o estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Comissão de Saúde da OAB de Mato Grosso, Danilo Gaiva. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Boa tarde. E aí, o que é que acontece com essa polêmica da cloroquina? Uns receitam, outros não receitam. E aí, como fica, presidente? Então, Lúcio, o importante é olhar o uso da cloroquina de forma técnica. Para algumas pessoas, e isso já existem experiências dentro aqui do Brasil, e a mais famosa delas é aquela da Prevent Senior, né, que é especialista lá, que tem expertise nessa área. Então, para alguns tipos de pessoa, o uso da cloroquina é recomendado. É óbvio que isso não serve para todo mundo, né? Então, para outros tipos de pessoa, isso não vai servir, então deve ser feito um outro tratamento. A OAB se manifesta no sentido de que este é um protocolo válido e deve ser usado, se possível for, e se esta for a prescrição médica. Então, cabe ao profissional da saúde prescrever e ministrar o tratamento que ele achar mais adequado, de forma que fique a cabo deste profissional, com a anuência do paciente, usar ou não a cloroquina. Então, respeitando o direito do profissional no exercício da sua profissão, do profissional da saúde, ele é capacitado para isso, e assim presume-se, e também do paciente dentro do livre consentimento informado, sabendo que este tratamento, que este protocolo será ministrado, pode ele oferecer resistência ou não. Presidente... Pois não, pode falar. Vamos colocar um exemplo aqui, para a gente entender melhor como que vai ser, até onde que vai o direito do paciente, até do médico. Vamos dizer que o paciente queira usar a cloroquina, mas o médico não queira receitar o remédio. Nesse caso, o que vale? Qual que é o direito que vale? O que o paciente tem que fazer? Então, nesses casos específicos, quem que o paciente queira, primeiro sempre é a opção do médico. É ele que é o profissional capacitado para poder fazê-lo. Mas, em sendo exigido pelo paciente, pode ser feito, e aí existem duas vertentes. Uma é que ele deve aplicar sim aquela que o paciente quer, só que com um termo de responsabilidade. Então, olha, eu aplico, mas assine esse termo de responsabilidade para que você assuma as consequências. E outra já não, que ele deve ser feito através de junta médica, e essa junta médica, então, prescrever um outro tratamento. E aí a jurisprudência se divide nesse sentido. O entendimento sempre é de que usem o bom senso e explique o porquê utilizar aquele procedimento, qual é a consequência disso, em sendo exigido e não recomendado pelo profissional, o porquê não se utilizar desse procedimento, quais as consequências, o que pode causar, e aí cada pessoa também é livre, né? Isso deve ser respeitado também pelo profissional. E o debate que também se instalou é o seguinte, né, de que a cloroquina, primeiro, ela era usada para os casos mais graves da Covid-19. E aí, nesse protocolo, a recomendação é para que se use a cloroquina nos casos mais leves, no início da doença. Isso, é uma outra polêmica. É polêmico, é sempre polêmico, né? O que não se pode fazer, Lúcio, é utilizar deste protocolo científico para ganho de capital político. Então, utilizar a ciência a favor do bem. Se é um protocolo válido, se é possível, por que não utilizar? Se não causa um risco de morte, se isso não vai haver uma complicação maior, e se há casos de melhora, o profissional, ele vai avaliar caso a caso, e se possível for, se preciso for, ele vai receitar. Agora, presidente, nós podemos, como o senhor colocou aí, o senhor utilizou a expressão protocolo científico. Isso. Nós podemos utilizar esse termo científico nesse protocolo, porque a opinião da ciência não é bem essa que foi colocada no protocolo, não é isso? Isso, exato. Existe ainda uma discussão em torno dos efeitos, sobre os efeitos colaterais, sobre o efeito ou não, sobre a diminuição de risco-morte.
Mas ele é algo, o Covid é algo novo, né? A humanidade foi surpreendida aí por essa doença e todos nós estamos aí. O que não pode ficar é as pessoas sem um resultado. Já foi testado e foi, de certa forma, em algumas pessoas, o resultado foi positivo, né? Então, ainda não há estudos aprofundados, não há unanimidade dentro da ciência médica sobre essa utilização. Então, deverá ser avaliado caso a caso e a situação de cada paciente, o que o profissional médico, com certeza, tem a competência para fazê-lo. Agora, presidente, qual que é a orientação, até mesmo jurídica, para a população como um todo? A gente sabe que, no caso, se esse paciente estiver entubado numa UTI, quem é informado aí do tratamento é a família. E a família, muitas vezes, decide se vai autorizar ou não o uso de determinado tratamento. Neste caso, a orientação, se o paciente é contra esse tipo de tratamento, que ele deixe isso claro à família, essa orientação, isso inclusive com um termo, através de um termo, perdão. Exatamente, Nayara. Precisa ser informado, né? E isso aí isso é tratado no direito do livre consentimento informado. Então, o paciente ou o responsável por ele, em caso de impossibilidade dele responder, deve ser informado sobre o tipo de tratamento que é empregado ali. E se houver alguma resistência de alguma forma, a família deve comunicar isto ao profissional para que ele utilize, então, um procedimento alternativo, um protocolo alternativo. A gente precisa deixar claro, né, que nós estamos aqui em Mato Grosso, eu vi agora os números, estava assistindo ali, 499 pessoas que foram curadas. E aí a pergunta, quantos delas usaram cloroquina? Pode ser um protocolo válido? Sim, mas não pode ser obrigatório. Então, isso precisa ser utilizado com muito cuidado, muito bom senso, analisando casuisticamente, para que não se cometa aí nada voltado dentro de uma paixão política, mas sim dentro da ciência e do que vai atender melhor ao paciente naquele momento de convalidez. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado pela oportunidade, Lúcio, Nayara, estamos sempre à disposição. Obrigada.